Determine a equação da reta tangente ao gráfico de raiz cúbica de x no ponto de abscissa 1. Aqui eu já deixei pronta a equação da reta tangente, como nós vimos nos itens anteriores, como o livro cita. Já vamos substituir o que a gente puder. Como é no ponto de abscissa 1, a gente considera o x0 igual a 1. Precisamos do valor da função no ponto e do valor da derivada no ponto. Vamos calcular a função primeiro, que é o mais simples. Só trocar x por 1, vai ficar raiz cúbica de 1, que é 1. Lembre-se que potência ou qualquer raiz de 1 é 1 mesmo. Agora, a derivada, primeiro a gente pode transformar isso aqui em uma potência, utilizando aquela regrinha, né? Quem está por fora fica por baixo, como nós vimos no exercício 6. E se você aprendeu aquela regrinha direta do exercício 6, pode utilizar. Se não, deriva normal. Dá o tapa no 1/3, diminui uma unidade já com continha de fração. Então vai ficar menos 2/3. Isso, aqui eu estou fazendo mais direto, mas se você não entendeu, você pode ir para o exercício 6. Lá está com mais detalhes. Podemos passar esse menos 2/3 para baixo, fica positivo, e já vou transformar em raiz direto. Então vai ficar assim. Esse 3 da parte de baixo vira o índice da raiz e o 2 fica por cima. Agora, a derivada em 1 vai ser só trocar o x por 1. Então, teremos raiz cúbica de 1 ao quadrado. Isso aqui, potência de 1, raiz de 1, vai ficar tudo 1 mesmo. Aqui é 3, né? 3 aqui, 3 aqui, eu copiei errado. Então, nós temos 1/3. Substituindo aqui, na derivada, temos essa reta. Vamos deixar essa reta na forma mais comum. 1/3 de x menos 1/3, né, aplicando a distributiva. E aqui vai ficar 1/3 de x. E esse 1 negativo vai somando. Então, essa é a equação da reta tangente. Vamos fazer o gráfico da raiz cúbica de x. Então, eu já deixei um plano cartesiano pronto. Primeiro, o gráfico da função raiz cúbica de x. E a melhor maneira de se fazer isso é a gente chutar pontos para x, ou escolher, e calcular o y. Por exemplo, escolhendo x igual a 0, f de 0 vai ficar raiz cúbica de 0, que é 0 mesmo. Temos o ponto 0 escolhido, 0 calculado, ponto 0, 0. Então vai passar aqui. Eu vou fazer uma gradação aqui no nosso plano cartesiano, eu vou colocar de 2 em 2. Para cá também. E aí fica subentendido que para baixo e para a esquerda segue a mesma escala. Bom, sabemos que a nossa função passa pelo ponto 0, 0, que é esse ponto marcado. É mais interessante se a gente calcular o valor dessa função em números que possuem raiz cúbica exata. Por exemplo, o 1. A raiz cúbica de 1 é 1. Temos o ponto 1, 1. Então, vamos marcar aqui 1, 1, mais ou menos aqui, né? Já que o nosso plano está marcado de 2 em 2, o 1, 1 tem que ser mais ou menos na metade. Agora, o próximo número que tem raiz exata é o 8, né? Então, f de 8 é raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Temos o ponto 8 escolhido, 2 calculado. Então, 8, 2. O gráfico ficaria mais ou menos assim. Fazer isso na mão é difícil, mas é assim, continua subindo. Para cá também. Então, se a gente tivesse escolhido menos 1, raiz cúbica de menos 1 é menos 1, passa por esse ponto. Tivesse escolhido menos 8, então 2, 4, 6, 8, que ficaria no menos 2. A função ela vai passar por aqui. Na verdade, ela apresenta uma simetria em relação a esse ponto, né? Então, é como se a gente utilizasse
esse pontinho aqui como espelho, então basta refletir ela para cá. Esse é o gráfico da função. Agora o gráfico da reta tangente. O ponto de abscissa 1. Então ela tem que cortar o eixo y em 2/3. 2/3 é aproximadamente 0,67, né? Arredondando para 2 casas, ou uma dízima de 6 aqui. Então vai cortar por aqui, que seria mais ou menos aqui. Do ponto de abscissa 1 seria esse pontinho aqui. Então vamos unir. Fazendo na mão, essa seria a equação da reta. Equação não, seria o gráfico da reta e o gráfico da nossa função.